Uma palavra busquei a Deus naturalmente, não é? Porque é uma grande responsabilidade e eu acredito que aquilo que eu hoje vos trago é uma exortação. Uma exortação a duas coisas que nós já vamos perceber. Vou pedir-vos que estejam atentos, que possam acompanhar e acima de tudo que o vosso coração esteja receptivo para aquilo que Deus possa querer falar convosco, porque Ele fala connosco em todos os momentos, através de quem quer que seja, ok? Então nós vamos começar por abrir em João 3. Nós temos falado aqui muito, temos ouvido falar do verdadeiro Evangelho, temos tido esse privilégio. E o verdadeiro Evangelho tem sido aqui pregado e temos recebido nos nossos corações. Aqueles que estão cá hoje pela primeira vez vão ouvir agora algumas passagens que espero que possam fazer-se luz nos vossos corações também. João 3,36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Crer significa acreditar, considerar alguma coisa como verdadeiro. Aqui diz que aquele que crê, que acredita, que considera como verdadeiro quem? O Filho, esse tem a vida eterna. Esta é uma verdade inabalável, é um princípio básico, que tem a vida eterna quem crê no Filho. Ok? E o que é isto da vida eterna? Nós vamos a 1 João 14, um bocadinho mais à frente. Hoje vamos andar aqui um bocadinho no livro de João. E João 14 vai reiterar aquilo que nós vimos, que tem a vida eterna quem crê no Filho. João 14, versículo 1, era Jesus a falar. E Jesus dizia assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então a vida eterna não é só por crer em Deus. Crede no Filho. Em Tiago há uma passagem que diz que se creres em Deus fazes bem, também os demónios e tremem. Mas não é isso que lhes dá a salvação. Credes em Deus, crede também em mim. É crer no Filho que nos dá a salvação. Depois vamos ao versículo 6 e diz: eu sou, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, se me conhecesses a mim, conheceis o Pai. É necessário conheceres-me a mim, Jesus Cristo, para conheceres o Pai. Se não conheceres a mim, não vais conhecer o Pai. A exortação que eu trago hoje, e é o tema da lição, é crer e conhecer. Crer e conhecer. É isto que Deus nos exorta hoje. Não só a crer, mas também a conhecer. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E disse-lhe Filipe, e Filipe andava com ele, note-se: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, Jesus revelou-se como a palavra de Deus encarnada. Ele era o Deus aqui na terra, certo? Ele disse que se me estás a ver a mim, estás a ver o Pai. Então, esta exortação a crer no Filho é absolutamente essencial para que nós tenhamos acesso à vida eterna. Vamos a João 17 para percebermos o que é a vida eterna. Então, mas o que é a vida eterna? Nós temos todos uma vida terrena. Vivemos aqui. E a vida terrena tem um limite. Quem é que sabe que a vida terrena tem um limite? A gente não gosta de pensar muito nisso. Não pensamos muito nisso, mas infelizmente somos confrontados com isso várias vezes. E, portanto, a verdade é que a vida terrena tem um limite. E que mais cedo ou mais tarde, todos chegamos ao nosso limite. Não sabemos como, não sabemos quando,
mas nós não vamos ficar cá. Este momento aqui na Terra, isto é um momento. Como diz a Bíblia, é um fumo que se esvanece na nossa vida, não é? Ela passa. Mas a vida terrena tem um limite, mas Deus enviou Jesus exatamente com o plano de tornar essa vida eterna para cada um de nós. Não aqui na Terra, mas a nossa vida continuar depois de sairmos daqui. Não neste corpo, mas termos acesso a uma vida eterna. E João, aqui no capítulo 17, no versículo 3, explica-nos o que é a vida eterna. Diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o que é a vida eterna? É conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Isto é a vida eterna. Eu não vou ter a vida eterna quando eu morrer. Eu tenho a vida eterna agora. Eu tenho a vida eterna aqui já. A partir do momento em que eu creio, em que eu conheço e prossigo em conhecer a Deus. Em que eu conheço e prossigo em conhecer a Jesus Cristo. Porque não há outro caminho a não ser Jesus Cristo que nos leva ao Pai. Então, a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Segunda verdade. Primeira verdade que eu tinha aqui era: tem a vida eterna quem crê no Filho. Segunda verdade, a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. E esta palavra, conhecer, nós temos nos focado muito no crer. Esta mensagem de hoje é crer e conhecer. Esta palavra conhecer significa saber, relacionar-se e dar-se. Porquê? Nós sabemos em Gênesis que quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para a comunhão com Ele. Se nós formos lá ver, Deus ia ter com Adão todos os dias e eles conversavam e estavam juntos. Antes do pecado, não é? Antes da separação entre Deus e o homem. Então é isto que Deus quer. Com o plano de Deus de enviar Jesus, Ele não quis simplesmente que nós não morrêssemos eternamente. Ele quis que nós tivéssemos a nossa relação reatada com Ele. Ele quis que nós vivêssemos essa vida eterna já. Porque a vida eterna é estar na presença dEle. Então, quando nós estamos no processo de o conhecer, nós estamos a viver essa vida eterna. Nós estamos a sentir a plenitude dessa vida eterna, porque conhecer a Deus e a Jesus Cristo é isso. Há um exemplo na Bíblia, que é o exemplo de Paulo, que era um homem que temia, acreditava em Deus. Ele acreditava em Deus. Ele chamava-se Saulo. Ele cria em Deus. Ele conhecia as Escrituras. Mas, no entanto, ele não cria em Jesus. E nós daqui a bocadinho vamos ver o que é que Deus fez na vida dele. E o quanto o crer em Jesus o levou a conhecer a Deus. E o que é que levou a transformar a vida dele e a servir-se e a poder ser alguém que levava Jesus Cristo aos outros. Que levava a vida eterna aos outros. Mas agora antes, nós primeiro vamos olhar para uma história da mulher samaritana. Que está em João 4. Ora, esta história passa-se na cidade de Samaria. Jesus estava de passagem. E eu vou começar por ler a partir do versículo 7. Diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus estava junto a uma fonte. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mais uma vez nós temos aqui a palavra conhecer. Se tu conheceras o dom de Deus e quem eu sou. Porque Jesus era a dádiva de Deus. Amém? Então, nós partimos aqui de um princípio. Aquela mulher não sabia quem era Jesus. Ela não conheceu.
não reconheceu ali a dádiva de Deus. Se tu soubesses, quer dizer que ela não sabia. Vamos um bocadinho mais à frente. Vamos saltar aqui um bocadinho da conversa entre Jesus e a mulher, que depois vocês podem ler em casa, mas que para aquilo que estamos agora a focar-nos não teria interesse. E vamos ao versículo 25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Então esta mulher conhecia as Escrituras. Certo? Tal como eu há pouco falava de Paulo. Ela conhecia as Escrituras também. Ela sabia que o Messias viria. E disse Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Então Jesus revelou-se a ela naquele momento. Ela teve o seu encontro com Jesus pela primeira vez. E vamos ver o que é que aconteceu. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Esta mulher creu. Ela creu. Ela ouviu, ela creu e ela a seguir testificou de Jesus Cristo. Ela foi falar de Jesus Cristo àqueles homens a quem ela encontrou. Ok? Portanto, há aqui um terceiro princípio, que é o processo pelo qual ela passou. Que é, ouvimos, cremos e podemos testificar. Foi o que ela fez. Mas aqueles homens a quem ela falou, ela não sabíamos se ficou só por aqui. Se ela ficou pelo crer, ok? Tive o meu primeiro encontro com Jesus, falei com ele, acreditei, e a palavra diz que quem crê no Filho tem a vida eterna, tem a vida eterna. Estou feliz, que bom, tenho a vida eterna. Um dia quando eu morrer, eu vou estar com Deus. E pronto, e é isto. Não sabemos se foi assim que ela fez, mas para muitos cristãos é assim. E a exortação que eu trago hoje é que não seja assim. Porque o que Deus quer não é isso. Este livro que está aqui não é sobre a Carla. Também não é aqui sobre o pastor Fidalgo. E também não é ali sobre a Jéssica. Este livro que está aqui, ele é a revelação de alguém que não sou eu e nenhum de vocês. Este livro não é sobre o tu és, é sobre o eu sou. Este livro que está aqui dá-nos a revelação de quem Deus é. Deus espera que cada um de nós o busque, que cada um de nós se vá relacionar com Ele. E essa relação é pela oração e pela busca nesta palavra. E é isso que Deus espera. Só assim, quando nos relacionamos com alguém, nós podemos conhecer esse alguém. Aquela mulher creu. Ela estava junto de Jesus, Jesus disse-lhe quem ela era e ela acreditou em quem Jesus era. Que ele não estava a enganá-la, que era realmente como ele se apresentava. Mas isso não fez com que ela o conhecesse melhor. Agora vamos ver o que é que aconteceu às pessoas a quem ela falou. Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e foram onde? Foram ter com ele. É isto que Deus espera de cada um de nós. Que não nos fiquemos por vir aqui à igreja ouvir alguém falar. Mas que cada um de nós vá ter com ele. Estes foram ter com ele. Buscaram a Deus. Vamos um bocadinho mais à frente agora. Ao versículo 39. E o versículo 39 diz: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo depois ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. Então, esta relação para a qual Deus nos criou, para estar com ele, para o conhecer, porque ele já nos conhece, mas para uma relação é preciso ambos estarmos dispostos a conhecer-nos, não é? Imaginemos que eu agora diga assim, eu gostava de conhecer ali melhor ali a irmã Odete.
gostava mesmo, Bernadette, vamos beber um café às 2. E ela diz, Carla, eu tenho mais do que fazer. É assim, eu posso tentar, mas eu não vou conseguir conhecê-la melhor se ela não estiver disposta a relacionar-se comigo. Não é? Então, Deus pretende uma relação connosco e nessa relação nós temos que estar dispostos a estar com Ele, dispostos a buscá-lo. Foi o que estes samaritanos fizeram. Eles não ficaram só por crer. Eles creram e eles quiseram conhecê-lo e por isso diz que eles lhe pediram, rogaram-lhe que ficasse com eles. Eles rogaram a Jesus, fica connosco. Eles quiseram passar tempo com Jesus. E então diz, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Portanto, a palavra leva-nos a crer. Nós podemos crer pela palavra de alguém, certo? Que foi o que aconteceu com os samaritanos. Eles creram porque alguém lhes falou de Jesus Cristo, foi a mulher samaritana. Ou podemos crer pela palavra do próprio Jesus, que aconteceu com a mulher samaritana e que aconteceu com estes outros que ouviram a seguir, ouviram diretamente de Jesus, e nós hoje também podemos ouvir diretamente, na nossa comunhão e na palavra. E depois nós podemos, por causa da palavra, nós cremos e depois nós podemos ou não buscar a Deus no sentido de o conhecer. E estes foi isso que fizeram. E diz o versículo 42, e diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E sabemos, nós conhecemos. Saber, aqui com o significado de conhecer. Nós agora conhecemos, nós agora temos a certeza que este é o Salvador do mundo. Já não é pelo que tu dizes, já é pessoal. É isto que Deus quer. A nossa relação seja pessoal. Então, quarto princípio, Deus espera que além de querer, o busquemos. Quinto princípio, o processo dos samaritanos foi além do processo da mulher. O processo da mulher era ouvir, crer, testificar, certo? O deles foi ouvir, crer, buscar, conhecer, testificar. O desejo de conhecer a Deus só se obtém o resultado na relação com Ele. Nós precisamos de nos relacionar. E o que estes homens estavam a dizer é, nós queremos e nós conhecemos. Ok? Portanto, primeiro alguém fala, depois eu ouço direto, ou eu ouço falar de Deus através de alguém, ou eu ouço diretamente pela palavra, e depois eu vou relacionar-me com Ele. E nós temos hoje uma coisa fabulosa que antes não havia, ou que antes não estava sobre toda a gente, claro que havia, que é o facto de nós termos sido selados, cada um de nós, com o Espírito Santo ao crer. Portanto, o Espírito Santo está em nós. E isso é o elemento mais facilitador que existe para a nossa relação com Deus. Por exemplo, Moisés. Moisés, quem quiser depois ver, está em Êxodo 3. Moisés estava com Jetro, com o sogro, e ele tinha casado, tinha uma vidinha muito calma, estava com o rebanho, guardava as ovelhas, e tudo corria muito bem, e Deus foi lá importuná-lo e dizer-lhe, olha Moisés, agora tenho um trabalho para ti, e tu vais ter que ir libertar o meu povo. E Moisés perguntou-lhe, Senhor, eu chego lá e eu digo que tu és quem? E Deus disse-lhe, o eu sou. Tu dizes que sou o eu sou. E é o tal eu sou que esta palavra fala. E é o tal eu sou que nós temos que conhecer. O que eu quero dizer é, nós, muitas das vezes, pegamos na palavra e queremos que esta palavra nos sirva. Queremos encontrar fórmulas mágicas para a nossa vida funcionar. Mas esta palavra não é disso que trata. Esta palavra tem realmente princípios básicos para que a nossa vida funcione da melhor forma, porque ela foi escrita pelo Criador, foi inspirada por aquele que sabe todas as coisas, por quem nos criou. E tem esses princípios. Mas ela é sobre o eu sou. O eu sou
que Deus se apresentou a Moisés e que disse, é sobre mim que vais falar. E há uma coisa curiosa, que depois vocês também, quem quiser ver, pode ir a Êxodo 32, que é quando Moisés ia falar com Deus. Naquele tempo, o povo não falava com Deus. Havia Moisés que falava e trazia o recado ao povo. Então Moisés subiu e foi falar com Deus e demorou um tempo mais. Demorou mais tempo. E como o povo não conhecia Deus, e como o povo não se relacionava com Deus, o povo teve necessidade de criar uma imagem de Deus. Alguma coisa para adorar. E criou um bezerro de ouro. Porque não conhecia Deus. Porque o único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Não é ninguém com uma cara. Deus é Espírito. Não é nenhuma obra feita por nenhum homem. Não é nenhuma imagem. Deus irou-se. Moisés teve que destruir aquela estátua do bezerro de ouro. Mas tudo partiu desta situação de não conhecer a Deus. Quando nós não conhecemos a Deus, nós temos necessidade de lhe dar um rosto. Nós temos necessidade de criar alguma coisa na nossa cabeça sobre quem Deus é. Há uma expressão que é o emprenhar pelos ouvidos. Às vezes nós ouvimos falar de alguém nos fala sobre aquela pessoa. E nós ficamos com uma imagem. Mas quando nós vamos conhecer a pessoa, nós dizemos, não tem nada a ver com aquilo que me falaram. E nós precisamos de conhecer Deus. Nós não podemos ficar por ouvir falar de. Porque o ouvir falar de, muitas vezes, não é o correto para nós na nossa relação com Deus. É a experiência daquela pessoa, que pode ser certa ou errada, mas é entre ela e Deus. Nós temos a nossa relação pessoal com Deus, para nós levarmos adiante. Ora, eu agora queria falar-vos um bocadinho de Paulo, mas antes vou pedir aqui pode ser ali aos meus amigos Diogo e Sara. Querem vir aqui um bocadinho ao pé de mim? Eu gosto de ter aqui umas pessoas ao pé de mim de vez em quando. Pode ser? É hoje. Este sou o Diogo e a Sara, para quem não conhece. Eles são casados. Certo? Conheço algumas coisas. Diogo e Sara, contem-me uma coisa. Há quanto tempo vocês se conhecem? Há 11 anos. Há quanto tempo estão casados? Há 4. Agora eu pergunto. Quando vocês se conheceram, se viram pela primeira vez, vocês ficaram a saber tudo um sobre o outro? Não. Não, Diogo? Não. Opa, sério? Desapontamento. Então, como é que isso aconteceu? Como é que vocês foram conhecendo um ao outro? Fomos falando e fomos alargando o conhecimento de um do outro. Ainda agora não conhecemos tudo um ao outro. Ainda agora não conhecem tudo um ao outro, mas conhecem-se melhor do que há 11 anos atrás? Sim. Sim. Então, vocês tiveram que se relacionar. Certo. E o que é que terá acontecido? Vocês tinham as vossas vidas, cada um a vossa vida. Tinham, se calhar, muitas coisas para fazer. E vocês tiveram que abdicar de algumas coisas, deixar de fazer algumas coisas, tirar tempo para estar juntos, ou não foi preciso? Não, tivemos que abdicar de coisas para estarmos juntos. Sim. Estão de acordo? Estão de acordo. Porta-te bem. Muito bem. Então, foi isso que vos levou a conhecerem-se mais. Mas, como disseste muito bem, ainda hoje não se conhecem totalmente. A relação é isto mesmo, não é? E vocês, quando deram o passo de casar, vocês acreditavam um no outro, ou não? Sim. Para ter uma aliança com alguém, eu tenho que crer. Com Deus é igual. Para ter uma aliança, eu creio. Mas depois, para conhecer, eu tenho que encetar um processo de conhecimento. E nesse processo de conhecimento, temos que abdicar de outras coisas, porque o nosso tempo, se é absorvido por muitas outras coisas, não dá tempo para nós nos relacionarmos com Deus. Eles tiveram que tirar tempo um para o outro. Se calhar deixaram alguns amigos um bocadinho mais sem atenção,
Normalmente as pessoas queixam-se disso, não é? Quando as pessoas começam a namorar, eu não sei quantos começam a namorar, já não quer saber nada de mim, não é? É preciso tirar tempo. Estás a ver os pais aqui, estás a achar graça, Cristina. Então eles tiveram que tirar tempo. E eles foram se conhecendo, mas ainda não se conhecem totalmente. E nós próprios, às vezes, nem a nós mesmos nos conhecemos totalmente. Nunca vamos conhecer totalmente Deus. Mas vamos progredir no conhecimento. É isto que vocês têm feito, não é? E claro que só conhecem coisas boas um do outro. Pronto, não respondam. Obrigada. 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 Então agora... Obrigada a vocês. Este exemplo foi realmente para nós percebermos que é preciso tirar tempo para estar com Deus. Não acontece, não é um passo de mágica. Não é, eu creio, então a partir de agora pronto, eu já conheço Deus. Não, eu creio, então isso leva-me à aliança. Mas eu preciso de tirar tempo. E para eu tirar tempo, eu vou ter que abdicar de coisas. Vou sim, não há hipótese. Eu tenho que abdicar de outras coisas que eu gosto de fazer. Eu tenho que encontrar momentos para estar com Deus. E isso sou eu que tenho que proporcionar. Porque senão não vai acontecer. Deus está disposto. Mas eu também tenho que estar disposta. E vamos então a Paulo. Vamos a Atos 17. Eu um dia destes achei piada. Não sei se achei piada, muito ou pouca, mas pronto. No Facebook postei qualquer coisa. E uma prima minha veio, uma prima já que não vejo há muito tempo, mas que vamos falando ali no chat de vez em quando. E escreveu assim: admiro tanto a tua relação com Deus. Pede-lhe lá por mim. Ao teu Deus. Pede ao teu Deus por mim. E eu respondi: o meu Deus pode ser o teu Deus. Eu não preciso pedir por ti. Porque o que Ele fez por mim, fez por ti. Está tão ao teu alcance como ao meu. E é isto que eu quero dizer-vos hoje. Nós somos privilegiados só porque queremos e encetamos o processo de conhecer a Deus. Quem ainda não o fez, está a tempo de o fazer. Porque Deus tem os braços abertos para isso. É o que Deus pretende, é que creiamos e conheçamos. E Saulo, que era assim que se chamava Paulo antes, Saulo, o que é que ele fazia? Ele cria em Deus. Mas ele não cria em Jesus Cristo. Ele perseguia os cristãos, maltratava-os, considerava que eram hereges, porque não reconheciam Jesus Cristo o enviado de Deus. Até que Jesus lhe apareceu, ele teve que ficar cego. Às vezes precisamos cegar, entre aspas, para depois conseguir ver. Ele teve que deixar de ver uma série de coisas que ele via a mais à volta dele, para Deus falar com ele. Foi assim que Deus o abanou. Mas antes disto acontecer, Deus para ele era o Deus desconhecido. Como é para nós, quando nós ainda não o conhecemos. E Deus era o Deus desconhecido. E foi pelo facto de ele ter tido esta experiência de Deus ter sido o Deus desconhecido, que ele pôde pegar e falar desse Deus desconhecido àqueles que também ainda não o conheciam. Em Atos 17, nós vamos ler a partir do versículo 22. Diz assim: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Eu vou só contextualizar. O Areópago era um local onde estava um conselho de anciãos. Eram pessoas com bons conhecimentos, pessoas entendidas, e estavam ali para tomar decisões importantes. E o Paulo foi lá pregar. E quando passou, passou por várias pessoas, os epicureus, os estoicos, uns que não creem em Deus, outros que acham que a vida, quando acaba, acaba e pronto. Uma série de teorias. Ele passou por eles e depois ele viu que havia muita idolatria. E agora vamos nos lembrar outra vez ali do bezerro de ouro no tempo de Moisés, não é? O que é que acontecia? As pessoas não conheciam Deus, então tinham que criar imagens de Deus. E havia vários deuses. Mas havia
um local, que nós agora vamos ver aqui no texto, que era dedicado ao Deus desconhecido. É engraçada a forma como Paulo entra nesta conversa. Eu vejo que estáis um tanto supersticiosos. Foi engraçado, não é? Ele pegou, não foi mal educado, ele foi com subtileza e explicou-lhes que aquilo que estava a acontecer ali era uma superstição. Eles estavam a olhar para aqueles deuses como amuletos. Estáis um tanto supersticiosos. E depois vamos aqui ao versículo 23. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, é preciso alguém sempre anunciar, não é? E Paulo dispôs-se a fazer isto. Deus já tinha sido Deus desconhecido para ele. Ele estava a falar para homens que conheciam, que tinham conhecimentos. Eram homens, eram intelectuais. Ele próprio também era uma pessoa assim. Ele tinha conhecimentos. Ele era um homem conhecedor das Escrituras. Então, ele pôde-lhes falar na linguagem deles. Ele disse: eu venho falar-vos daquele que foi um Deus desconhecido para mim, que é um Deus desconhecido para vocês. E depois explicou quem era Deus e disse: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Para que buscassem ao Senhor. E ele aqui entrou no ponto. Ele disse: olha, o Deus desconhecido fez isto tudo, é o Criador de tudo, mas ele fez isto tudo para que o homem o buscasse. É preciso vocês o buscarem. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tacteando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de vós. Portanto, este Deus desconhecido, ele apresentou e disse-lhes qual era a forma deles o conhecerem. Era buscá-lo. E esta é a minha exortação. Nós precisamos de o buscar para o conhecer. Daí o meu exemplo ali com o casal Diogo e Sara. Eles precisaram de buscar um ao outro para se conhecer. Eles precisaram de estar juntos. Então vamos a mais um princípio. Primeiro, quando não conhecemos Jesus, Deus é-nos desconhecido. Porque Deus era desconhecido a Paulo, ainda que ele cresça em Deus, porque ele desconhecia Jesus. Certo? Outro, conhecer alguém pressupõe investir tempo. Eu tenho que investir tempo se eu quiser conhecer Deus. Há um exemplo muito engraçado que é o exemplo de Marta e Maria. Nós lemos esse exemplo várias vezes. Ele está em Lucas 10, 38, 42, se alguém quiser depois ver em casa, não vou abrir. Mas nós, às vezes, lemos esse exemplo e estamos sempre a crucificar a coitada da Marta. E eu tenho tanta pena da Marta. Não tens? Coitada da Marta. Está sempre a apanhar a Marta. É a Marta e o Pedro. O Pedro e a Marta estão sempre a apanhar. É assim. O que é que aconteceu naquele episódio? Jesus estava a falar. Estava a ensinar. E o que aconteceu foi que a Marta andava atarefada. Estavam lá várias pessoas, estavam os discípulos. E o que é que a Marta queria? A Marta queria servir. A Marta queria que tudo corresse bem. A Marta estava ansiosa para que tudo ficasse bonito e bem. Então, a Marta estava a preparar a refeição e fazer as coisas todas para depois eles terem o que comer. A intenção era boa. A Marta queria servir. Mas a Maria, ela estava aos pés de Jesus, a ouvi-lo. Então a Marta foi ter com Jesus e fazer queixinhas. Oh, Senhora, então tu não vês a minha irmã que não me vem ajudar? Ah, Senhor, tu achas isto bem? Estou aqui atarefada e ela aí assim sentada a ouvir-te. E Jesus disse-lhe: Marta, Marta, andas ansiosa e fadigada com muitas coisas. Mas a tua irmã Maria, ela escolheu a melhor parte e isso não lhe vai ser tirado. Isto é uma grande lição. Jesus não deu um ralhete a Marta. Não disse: Marta, tá, mas é que está aqui sentada. Não.
Jesus mostrou a Marta que há um tempo para tudo. Não era errado ela querer servir, mas era o tempo dela parar e ouvir. Era o tempo dela estar na presença de Deus. Não é errado, nós temos que trabalhar, nós temos que tratar das nossas casas. Eu tenho lá em casa 4 homens. E 2 cadelas. Eles colaboram, mas dá trabalho. Muita roupa, muita coisa, dá trabalho. E portanto, o tempo, se eu não quiser parar, se eu não disser assim, agora vou deixar isto tudo aqui e vou tirar tempo para estar com Deus, eu não vou arranjar esse tempo. Ele não vai aparecer. O que tinha que Marta fazer era isso exatamente. Ok, eu já trato da comida. Agora eu vou parar aqui. Olha, se eles comerem um bocadinho mais tarde, paciência. Não vão morrer à fome, mas não. Mas não, a Marta estava ansiosa. Falámos há pouco de ansiedade. Ela estava ansiosa. Ela queria controlar. Então, ela esqueceu-se do mais importante, que era parar e relacionar-se com Jesus. Ouvir, conhecer. E nós precisamos fazer isto nas nossas vidas. Então, isto chama-se ter prioridades. Vamos a Filipenses 3. Paulo também teve que o fazer depois dele ter conhecido Jesus naquele episódio. Ele foi aprofundando o conhecimento acerca de Jesus. De tal forma, há pouco aqui o Diogo e a Sara diziam que tiveram que abdicar de algumas coisas para estar juntos. Não é? Nós precisamos de estabelecer prioridades e abdicar de algumas coisas em prol de outras. E Paulo diz aqui no versículo 8, Filipenses 3:8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então Paulo está aqui a dizer que a coisa mais excelente era conhecer a Cristo. E para poder conhecer a Cristo, então para ele era esterco tudo o que ele tinha perdido. Porque diante da necessidade de conhecer mais a Cristo, então ele preferia perder todas as outras coisas. Certo? E isto é o exercício que temos que fazer. As relações requerem perseverança, todas elas. Nós temos que trabalhar as relações que temos com os outros. E para estarmos juntos, temos que abdicar de outras coisas. Com Deus é igual. João 6, e para terminar. Versículo 66. 6:66. Houve aqui uma fase em que Jesus já tinha feito alguns discípulos, mas alguns começaram a afastar-se, porque sentiam as pregações de Jesus como muito duras. Depois, se quiserem ler o capítulo 6, vão perceber melhor. Mas diz assim, no versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que fez os discípulos ficarem era que eles tinham crido e conhecido. Eles não ficaram só por eu creio. Eles cultivaram a relação. Eles sabiam quem era Jesus. E eles disseram, para onde é que nós vamos? Só tu é que tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e conhecemos-te. É esta a minha exortação de hoje. O objetivo do cristão não deve ser só ficar com o crer. Crer é muito importantíssimo. Nós já sabemos, já ouvimos aqui muitas vezes. É aquilo que nos dá o acesso à vida eterna. Mas
A vida eterna pode começar agora, no momento em que queremos, quando nós encetamos o processo de conhecer. Porque a presença de Deus, ela estará sempre connosco neste processo de conhecer, e aí nós já estamos a usufruir da vida eterna. Um cristão tem que ter este objetivo de conhecer a Deus. Amém? E esta é a minha exortação hoje. Obrigada.